Olá, que a paz de Cristo esteja com você. Me chamo o pastor João, seja bem-vindo. Gostaria de convidá-lo a meditar comigo na palavra do Senhor, o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14, os versículos 32 ao 41. Vamos tratar de um tema muito importante. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Veio terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Muito bem. Esse texto aqui é a passagem que o Senhor Jesus foi ao Getsemane orar, e talvez seja a oração mais poderosa que nós encontramos na Bíblia. Jesus estava num momento de angústia muito grande, e o escritor Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, que registra uma passagem paralela a esta, diz que a agonia do Senhor era tanta que Jesus chegou a chorar, e o suor, as suas gotas de suor se misturaram a gotas de sangue. Para um ser humano, o Verbo se fez carne, se fez homem plenamente na sua natureza humana. Cristo herdou nossa natureza plena, não nossa culpa, não nossos pecados. A natureza de Cristo é perfeitamente humana, assim como a nossa, excetuando pela contaminação do pecado. Para o ser humano chegar no estado como esse, é necessário uma agonia muito grande, uma agonia mental, uma agonia espiritual, psicológica, fora do comum. A questão é que Jesus venceu essa hora terrível, ou suportou essa hora terrível, que foi a hora preparatória para Cristo carregar nossos pecados na cruz. Jesus suportou essa hora terrível através da oração. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a oração, e gostaria de dizer duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que nós vivemos uma carência da prática de oração muito grande. E vejam que no versículo de número 37 e 38, Jesus volta, encontra-os dormindo, porque naturalmente era noite e eles estavam cansados. Diz o texto que os seus olhos estavam pesados, mas Jesus diz assim no versículo 37 e 38, não pudeste vigiar nem uma hora. Em seguida diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Cremos que Jesus queria que Pedro e os discípulos orassem, vigiassem, guardassem um lugar, mas continuassem em oração com ele.
O mestre queria que os seus discípulos estivessem com ele orando também. E veja, os discípulos não conseguiam orar nem uma hora. E a causa era física, natural. Era o sono. Eles estavam carregados. Isso nos ensina uma coisa muito importante acerca das nossas lutas, para mantermos-nos vigilantes em oração. Os discípulos era a questão do sono, era o físico, era o fardo da necessidade física, de repouso, mas Jesus queria que eles vigiassem e orassem. Os discípulos tinham essa luta, mas teriam que vencê-la. E a igreja do Senhor, infelizmente, ela tem dormido também, assim como os discípulos, ela tem cochilado na questão da oração. Infelizmente, meus irmãos, não são muitos os que oram. Se você nota nas reuniões de oração, pelo menos o que eu reparo por aqui, com outros pastores que converso, as reuniões que menos vêm pessoas são as reuniões de oração. Infelizmente, a igreja ela tem dormido, ela tem se afastado desse princípio que desde quando Deus fundou o mundo, desde que Deus colocou o ser humano na terra, ele ensinou a questão da oração. Todos os patriarcas da Bíblia, desde Abraão, todos os profetas da Bíblia, todos os grandes juízes que temeram a Deus, os grandes reis, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os cristãos do Novo Testamento tinham uma vida de oração. E nós, infelizmente, assim como os discípulos nessa hora, a marca na hora da angústia do Mestre, muitas vezes não conseguimos nem velar uma hora em vigia junto com o Senhor. Isso é triste. Gostaria de citar um trecho do livro clássico do Leonard Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento. Esse aqui, ó. Esse livro é um clássico, recomendo sempre esse livro. No capítulo 2, e isso está registrado na página de número 20, ele fala assim acerca da oração. Abre aspas. Os dois requisitos para se ter uma vida vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e nutrem-se dela. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberto a todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja. É dia de reunião de oração. As criancinhas comentam: não vou orar. E aqueles que não oram, eles não crescem espiritualmente. Serão para sempre crianças, não vencerão suas batalhas, não vencerão suas guerras, porque não crescerão. Eu concordo com Leonard Ravenhill que esses que tratam a oração dessa maneira são nanicos espiritualmente. São criancinhas que comentam: não vamos na igreja, é reunião de oração. Mas eu gostaria de destacar um segundo ponto. Gostaria de dizer que é na oração que as maiores batalhas são travadas e vencidas. Observem que Jesus venceu. O Verbo se fez carne e lutou nossas lutas, e prestes a enfrentar a pior batalha da sua vida, que é ir na cruz e carregar os pecados nossos, os pecados do seu povo, da sua igreja. Cristo teve que lutar e esse fardo que pesava sobre ele, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, esse peso, essa dor. Se fosse possível, não foi possível passá-lo. Cristo teve que vencê-lo em oração. Porque é na oração que as maiores batalhas são travadas. É na oração. É orando o tempo todo, vigiando, guardando a casa. Você guarda a casa em oração. Você guarda a sua alma em oração. A palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Em 1 aos Tessalonicenses 5,17.
Ninguém irá vencer batalhas sem orar. Ninguém irá vencer pecados difíceis, vícios, pecados de orgulho, pecados de mentira, pecados de palavrões, pecados de concupiscência, pecados de tentações, as riquezas, a cobiça, a inveja, a imoralidade sexual. Ninguém irá vencer se não for através da oração. O Filho de Deus no Getsêmani agonizava e orava e lutava, não lutava com armas carnais. Se você notar em alguns textos atrás, quando vieram prender Jesus, aliás, uns trechos adiante, um soldado sumo sacerdote será decepada a orelha por Pedro, mas pouco tempo antes Pedro estava com Jesus no Getsêmani. Isso nos mostra que nossas vitórias, nossas lutas não são carnais, não são com espada, não são com armas humanas. É através da oração. É através da oração. A única coisa que vai manter firme alguém na presença do Senhor é através de oração. Muita oração. Oração, leitura da palavra, cultivar as disciplinas cristãs, todas elas. Obedecer os princípios da palavra do Senhor. Mas jamais negligenciar a oração. Eu convido você e chamo para lutar em oração. Suas guerras serão vencidas em oração. Mães que oram, seus filhos são fortes. Pais que oram, sua casa está regada. Os discípulos não puderam passar 1 hora com o pão da vida, porque eles estavam cansados. Eles não puderam vigiar em oração 1 hora com o Mestre, porque estavam cansados. E nós, que desculpa estamos dando? É na oração que nós vencemos. Cristo mostrou que é através da oração. Portanto, eu suplico a você, ore. Se você deixou de orar, volte a orar. Se você não tem orado, comece a orar. E se você tem orado, ore um pouco mais. Ore, interceda, clame. Vá ao Getsêmani com o Senhor. Amém. Gostaria de convidá-lo a orar. Pai, abençoe esse irmão, essa irmã que está me assistindo. Que o Senhor possa despertar sua igreja para ela deixar de ser criança e de lutar com armas carnais. Que a sua igreja aprenda, Senhor, o lugar secreto, o lugar da oração. Que a sua igreja avance de joelhos, que ela vá ao Getsêmani agonizar com o Senhor para vencer seus pecados. Ó meu Senhor Jesus, tu suaste gotas de sangue lá no Getsêmani por mim, pela sua igreja. Nos mostraste o caminho onde e a arma por onde se vence as nossas batalhas. Eu te suplico, ó bendito Espírito, ajude a sua igreja a orar. Desperta o seu povo para a oração. Que possamos entender que a batalha é vencida pela oração. Leva-nos aos joelhos, aos clamores, às lágrimas incessantes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus sempre.